Mind. Sim, pode falar. Já foi premiado 8 vezes como Top of Mind de recursos humanos, e já há 40 anos aí trabalhando com formação de mentores, de advisors e formação de coaching também. Certo, Marcos? Certo, tá certo. Tá Holos, certo. H-O-L-O-S. É www.olos.org.br. Vai lá, Marcos, o palco é Tá, seu. tá bom? Então, bom dia, gente. Vocês estão me escutando? Como é que tá? Sim, bom dia. Bom dia. Não? Então tá legal. Então eu vou iniciar essa palestra aí, agradecer, né, esse convite todo. Eu já ia me apresentando, mas a Gisele já me apresentou, então fica mais fácil, assim. Eu vou, né, pedir, assim, que vocês escutem a palestra assim, com calma, né? Com calma é dizer assim, não com a cabeça cheia, com a cabeça vazia, porque, né, eu gostaria que você apenas escutasse, deixasse entrar, né, e não fizesse um raciocínio comparativo, tá? Certo, errado, bom, mal, concordo, não concordo, porque aí a gente acaba não absorvendo a palestra. Então, se você deixar a mente mais vazia, você vai passando pela palestra e depois você faz uma síntese, sabe, daquilo que realmente foi legal para você, daquilo que você vai querer usar, e porque ninguém é dono da verdade, né? Então eu vou colocando algumas coisas aqui para vocês e aí vocês vão fazendo as suas sínteses pessoais e usando aquilo que vocês podem utilizar na sua vida, tá bom? Então, a minha formação inicial é engenharia mecânica, tá? Só para vocês saberem. Mas eu, com o tempo, eu fui me especializando em lidar com pessoas e hoje eu sou engenheiro humano, tá? Então, eu trabalho com gente já há 40 anos, né? Fazendo formações de desenvolvimento humano e nos últimos 30 anos, fazendo formação de mentores, formação de advisors, formação de coaches, isso num curso só. E também de socorristas mentais, né? Então, eu vou iniciar a palestra aqui, eu vou usar de PowerPoint, né? Eu vou deixar para vocês fazerem as perguntas no final, tá ok? Então, vocês podem anotar algumas perguntas aí, no final a gente acaba conversando. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Ok. Tá tudo bem. Deu para ver? Tá ok? Sim. Sim. Ó, a logomarca de vocês está aí, né? Então, Sim. eu já andei olhando o site também, já vi o que vocês fazem. E a minha palestra ela é sobre saúde mental nas organizações, tá ok? Então, esse é o título geral. E eu gostaria de trazer alguns dados também para vocês, inicialmente, né? Só mostrando para vocês a nossa sede aqui em Florianópolis. Nós estamos na praia de Santo Antônio de Lisboa, isso fica no norte da ilha, né? Então, nós estamos na ilha e lá no final é o continente, tá? Então, essa aqui é a nossa localização. Eu já trabalhei pelo Brasil inteiro, no exterior também, fiz muitas formações em várias capitais, muito em São Paulo, tá ok? Aqui nós temos a coleção, né, dos livros do Instituto Olos. São 7 livros que nós editamos pela editora Líder, né? E outros livros por outras editoras, né? Mas o livro o último livro que nós lançamos é o livro de Mentoring, Coaching e Advice. Aqui tem várias coisas que eu vou falar no curso, tá? Então, esse livro aí seria interessante, né, vocês em algum momento adquirirem para vocês, porque ele traz muito da metodologia, tá bom? É como a Gisele falou, nós fomos por 8 anos consecutivos Top of Mind, nós fomos finalistas, né, na parte de escolas de coaching. Então, nós fomos sempre escolhidos entre as melhores escolas de coaching do Brasil, ok?
Então, eu faço a formação, né, de socorristas mentais, a formação de líderes, né, formação de líderes com habilitação em mentoring, coaching e advice, né, eu faço formação também de mentores, faço mentoria para líderes, né, atendo líderes, e faço também atividades de mentoring day, né, é um dia de mentoria para uma equipe, ou um dia individual. Muitas vezes, assim, empresários, eles vêm aqui para Florianópolis, a gente fica num hotel, eu faço um trabalho de um dia inteiro, né, com líderes ou superintendentes ou pessoas, né, interessadas. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de colocar é para vocês assim: vamos combater a violência ou vamos promover a paz? Porque tem essa mentalidade assim que é reinante assim no mundo. Não, nós temos que combater a violência, nós temos que combater o mal, nós temos que combater o feminicídio, nós temos que combater não sei o quê. Isso é uma linguagem de guerra, né? É uma linguagem de combate, né? E isso na realidade é uma linguagem que só gera mais guerra e mais problemas e acaba exacerbando, né, o problema. Então, a questão da doença também, né? Vamos acabar com a doença, vamos lutar contra o câncer, né? Eu vi esses dias o cartaz aqui, a luta contra o câncer, mas não é a linguagem adequada. Eu vejo assim que nós precisamos promover a saúde, né? Nós precisamos promover o bem, né? Não combater o mal, mas promover o bem, né? Promover a paz. Então, isso são coisas bem diferentes, né? E aí isso vai entrar na nossa questão também da saúde mental. Nós não vamos combater as dificuldades mentais das pessoas, nós vamos promover a sanidade. E isso toma, assim, uma conotação muito, muito positiva, não é? Então, só para falar inicialmente, eu gostaria de falar assim que a Organização Mundial de Saúde, né, ela tem uma definição. Eu vou deixar esse PowerPoint para vocês, tá? Eu vou disponibilizar. Ela é um estado de bem-estar, né? Que o próprio indivíduo, com suas habilidades, ele se recupera por si, dele ser produtivo, de contribuir para a sua comunidade. Então, a saúde mental implica mais do que a ausência de doenças mentais. Então, essa é uma definição assim, né, bastante interessante da Organização Mundial de Saúde, né? Agora, teve uma pesquisa aqui no Brasil que fala assim que 33% dos funcionários brasileiros têm algum tipo de transtorno mental. É uma empresa chamada Vitude, né? É uma empresa que fez essa pesquisa. Eu não tive acesso a essa pesquisa, mas isso estava nas redes sociais. Então, esse valor já é um valor muito expressivo, né? Que apresenta algum tipo de transtorno mental. Eu vou falar mais sobre os transtornos, mas aqui, nessa pesquisa, falou de 14% de pessoas com níveis severos ou muito severos de ansiedade. Eu acho que a ansiedade é uma questão assim que pega bastante. A depressão, né, como transtorno mental e o estresse, né? Então, 9% de depressão, 9% de estresse crônico. Aqui, então, são situações um pouco mais graves, tá? Então, a Universidade de Harvard, ela fez um estudo, né, sobre o que realmente impacta, né, a saúde mental das pessoas nas empresas. Aí o fator mais importante que saiu nessa pesquisa, isso está na revista Exame, é a qualidade dos relacionamentos. Quando os relacionamentos estão ruins, esse é o principal impacto sobre a sanidade mental das pessoas, né? Que gera, então, transtornos mentais, leves ou até graves, tá ok? E aqui teve também um estudo da Universidade Roosevelt, dos Estados Unidos, em que eles detectaram o seguinte: que 80% dos líderes, eles dizem que reconhece o trabalho do seu time.
Não, eu reconheço o trabalho do meu time, não, eles são ótimos e tal, não sei o quê. Agora, o contrário foi assim, que 20% dos liderados disseram que são reconhecidos. Então, 20% dizem que são reconhecidos, 80% não. E os líderes falam exatamente o contrário. E aí a gente volta de novo à questão relacional, né? A questão dos relacionamentos, ele é, digamos assim, a principal dificuldade para causar alguns transtornos mentais, né? Então, você fala assim que 10% da população mundial, né, ela é afetada, né, por algum transtorno mental, e 20% dos adolescentes. Então, nas crianças e nas pessoas jovens, esse índice é mais elevado ainda, né? Mas agora, 10% da população, isso é gente para dedéu, né, gente? Nós somos 8 bilhões de pessoas, então 800 milhões de pessoas no mundo têm algum tipo de transtorno mental, tá? Eu trouxe aqui embaixo a fonte disso, né? E a Organização Mundial de Saúde, ela fala assim, 31% das pessoas têm transtornos ansiosos, 28 depressivos e, pasmem, 1% da população se suicida no mundo. Olha, isso aí é um dado estarrecedor, né? E a maioria das pessoas que se suicidam, eles têm até 50 anos. Digamos, 80% das pessoas que se suicidam é, têm a idade de menos de 50 anos. Existem umas estatísticas de quem se suicida mais e tal, isso é muito forte em médicos, e na área de saúde, na área policial, na área do exército. Então, tem muitos suicídios nessa área, sabe? Mas, assim, tem estatísticas, mas eu não vou ligar muito para estatísticas agora, né? E o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele fala o seguinte, que estima que uma em cada 5 pessoas no país possa desenvolver algum transtorno mental na vida, né? Ao longo da vida, a pessoa vai ter algum tipo de estresse ou algum tipo de transtorno mental, que pode ser ansiedade, que pode ser depressão, que pode ser, né, algum transtorno mental devido a drogas ou assédios, enfim, são vários fatores, né? Eu vou falar desses fatores daqui a pouquinho, tá bom? Então, aqui, aquela empresa Vitude, né, que eu falei antes, ela fala assim, que nós somos já o primeiro país mais ansioso do mundo e o quinto com mais casos de depressão diagnosticados. É lógico que a Vitude, ela deu esse diagnóstico aqui, em cima do estudo que eles fizeram, mas eu também fui estudando esses dados, e esses dados às vezes não conferem muito, sabe? Então, cada um puxa a sardinha para o seu lado, tá? Essa Vitude, por exemplo, ela é uma empresa que faz atendimentos de psicólogos online, né, para empresas também. Então, é lógico que às vezes eles podem manipular esses dados, etc. Mas, enfim, a questão da saúde mental, ela está bastante grave. E isso se agravou muito mais após a pandemia. Já na pandemia, houve aumento de 25% de casos de transtornos mentais, e isso não regrediu mais. Mesmo após a pandemia, nós estamos vivendo um tempo muito disruptivo, um mundo muito difícil, né? Então, nós estamos vivendo um novo tempo bem anormal, assim. Então, a gente poderia falar que a gente está vivendo o mundo VUCA, né? Ou o mundo Bunny, você já deve ter ouvido falar disso. Então, a confusão está muito grande nas organizações no mundo todo. O mundo todo está passando por fortes mudanças, né? Então, aqui é o Conselho Nacional de Saúde, né? Ele fala, assim, da importância de dar um suporte emocional nos ambientes de trabalho, né? Então, o suporte emocional, um ambiente de trabalho saudável, programas de prevenção e políticas de saúde mental são cruciais para mitigar esses problemas de saúde mental nas empresas.
Então, isso aqui é um conselho já do próprio governo, né? E eu acho, assim, muito interessante esse apoio a essa questão da saúde mental, tá bom? Então, agora eu vou começar a palestra de verdade, tá bom? Eu só trouxe alguns dados para vocês, né? Assim, para vocês terem uma ideia do quanto isso está impactando, e certamente vocês vão falar sobre isso hoje na reunião aí, e talvez isso realmente seja um ponto de alarme nas organizações de vocês, tá ok? Então, eu gostaria de fazer uma consideração inicial, tá? Que os resultados, seja qualquer resultado, né? Por exemplo, se você quiser atingir um determinado resultado, né? Todos os resultados, eles advêm de uma visão, tá? Então, qual é a visão que uma pessoa tem para gerar um determinado resultado? Né? Por exemplo, um líder dentro da organização, qual é a visão que ele tem para ele gerar uma ação e essa ação vai gerar um resultado? Então, essa visão, né, ela é uma das coisas mais importantes na questão da saúde mental, tá? Com que visão você vive no mundo? Como você organizou a sua vida? Você organizou a sua vida a partir da sua visão de mundo, daquilo que você acredita, daquilo que são suas crenças, né? Então, isso te leva a determinadas ações e te leva a um determinado resultado. Então, todos os resultados, por exemplo, de transtorno mental na organização, eles já vêm de uma visão, né? A pessoa tem que ter uma visão, uma forma de ver o mundo para gerar alguma coisa, dele agir de uma determinada forma que vai gerar um transtorno mental nela. Agora, se você altera a visão, você também vai alterar o resultado. Então, os resultados eles vão ser diferenciados. Então, a alteração da visão gera resultados diferentes. Então, isso é um ponto importante assim, para a gente notar, né, na nossa vida. Cada vez que você alterou uma visão, você adquiriu um novo mindset, ou você estudou algo novo, você começou a fazer algo novo e diferente e você teve resultados diferentes, tá ok? Então, esse aqui é uma base daquilo que eu quero trabalhar, tá bom? Então, aqui vem um princípio que é muito importante na nossa vida, né? Que é o princípio da originação interdependente. Então, esse princípio da originação interdependente, ela fala o seguinte, que para haver um surgimento, para surgir alguma coisa, para surgir uma realidade, né? Ou para surgir algo que você queira, né? É necessário que previamente existam causas e condições que originem o que nós desejamos. Então, por exemplo, um transtorno mental, ele tem causas e condições. Então, a pessoa ela está vivendo certas coisas que são as causas e as condições que ela vive, e aquilo se junta e gera um transtorno mental, tá ok? Então, para que vocês pudessem estar aí nessa sala, vocês tiveram que se improvisar hoje alguma coisa, vocês tiveram que dar um jeito, não é? Para criar as causas e condições para que essa reunião hoje pudesse acontecer, né? Alguém teve que me conhecer, alguém teve que me convidar, eu tive que preparar a palestra, enfim, as causas e condições, né, elas geram aquilo que a gente quer. E às vezes a gente não consegue resultados porque a gente não criou as causas e condições adequadas. Daí aquele resultado não acontece, né, porque faltou alguma coisa, né, na vida das pessoas. Então, na realidade, existem causas e condições das dificuldades. Por exemplo, nós temos uma dificuldade, nós temos sofrimentos. Acho que todo mundo passa por isso, né? Então, a gente pode partir dessa premissa que existem dificuldades, existem sofrimentos.
Mas o que eu quero dizer? As dificuldades e sofrimentos têm causas, tá? Então, por exemplo, a causa daquela pessoa estar ali na prisão, chamaria isso de prisão mental. A pessoa ela tem uma forma de ver o mundo, ela tem um jeito de ver o mundo que ela se aprisiona, tá? Agora, se ela remover essa causa, o efeito cessa. Então, se nós removermos as causas, né, ou trabalharmos as causas das dificuldades, assim fica bem melhor, viu, Regina? Fica bem melhor. Eu só estava vendo a moça de celular ali atrás, né? Tá ok? Nada mais. Ô, Assim ficou Marcos, melhor. você pode Ficou só dar uma segurada que a gente vai colocar o som, pelo menos. Você consegue segurar um minutinho só? 2 ou 3, eu pego. Pra cá um pouquinho. Tem como colocar aqui nessa mesa? Pode levar. Acho que ele vai. Não, só preciso do som aqui. Onde é o som aqui? Ó. Testando? Testando? Um pouquinho. Melhorou? Espera um pouquinho. Só um minuto. Tá. Vamos ter esse aqui com alguma coisa errada. Testa um pouquinho. Fala alguma coisa. Testando o som. Som. Tá ok? Melhorou o som? Testando? Não, um pouquinho. Pode ser aqui. Tá ok agora? Melhorou? Agora sim. Peço desculpas, senhor Marcos. Não, tudo bem. Pronto. A vida é probabilística, né, gente? Você tem todas as probabilidades que podem acontecer, inclusive de não ter o som adequado, inclusive de não ter internet. A gente tem que lidar com as situações o tempo todo. A vida nunca vai ser como você quer. A vida vai ser como ela acontece para você, né? Então, nós temos que ter essa abertura ao probabilismo. Posso tocar assim agora, então? Tá ok? Tá bom. Tá bom. Então, eu vou começar aqui repetindo a questão da visão, tá? A visão é aquilo que leva a um resultado, tá? Então, tudo que a gente faz, por trás disso tem um paradigma, tem uma visão, tem uma crença, né? Tem uma experiência vivida. Então, a partir da visão, nós vamos gerando uma ação e a ação gera resultados. Então, se você quiser um resultado diferente, você precisa ter uma visão diferente. Se você mantém sempre a mesma visão, você vai sempre ter os mesmos resultados. Então, se nós temos transtornos mentais, por exemplo, na organização, né, isso tem por trás disso uma visão que as pessoas têm, uma visão de vida. É uma visão de mundo delas. Elas agem dessa forma que gera, de alguma forma, um transtorno mental nela, tá? Ela, por exemplo, é reativa ao clima organizacional, ela é reativa ao chefe, ao gestor, ela tem problemas em casa, a visão dele de mundo é muito difícil, de família, então ele já vem tenso para o trabalho, né? Então aquilo vai gerando ansiedades, transtornos mentais, etc. Então nós temos que ter essa percepção, né? Que uma nova visão vai levar a um resultado diferente. Isso aqui vai ser a base do trabalho do socorrista mental.
Então, para que haja um resultado, um surgimento, é necessário que tenha causas e condições que originem o que a gente deseja. Sem causas e condições, as coisas não funcionam, as coisas não existem. Por exemplo, vocês, das suas empresas, vocês têm todas as causas e condições para fazer o trabalho. Mas se de repente uma máquina lá não funciona ou uma pessoa não veio para o trabalho num dia, aquele trabalho já é afetado. Então, vocês removeram uma determinada causa que dava suporte a alguma outra coisa. Então, por isso mesmo, né, que nós temos que ter a percepção de que no mundo, na vida, todas as pessoas, elas têm dificuldades e sofrimentos, né? Todos nós temos, né? Ninguém é isento disso. Mas o que eu quero dizer também é que todas as nossas dificuldades e nossos sofrimentos têm causas, né? Tem uma causa do teu sofrimento, tá? Tem uma causa da tua dificuldade, tá? Ela pode ser uma causa material ou pode ser uma causa de visão. Agora, se as causas forem removidas, o efeito cessa. Então, se nós removermos muitas causas dos transtornos mentais dentro da organização, nós vamos começar a criar sanidade na empresa, tá? Então, esse é o ponto básico que eu queria falar. Então, os principais transtornos que existem nas empresas são o estresse, pessoas muito estressadas, tá? Pessoas com muito transtorno de ansiedade. Então, o estresse gera ansiedade, né? Primeiro um certo estresse, mas depois tem ansiedade, as pessoas são ansiosas. Depois tem a depressão e a síndrome de burnout. Tá? Então, esses são os 4 principais pontos de dificuldade da saúde mental na organização, que são transtornos. A gente não vai falar de doença mental, tá? A mente não fica doente, não tem doença mental. O que pode ter problemas é o cérebro, que é o veículo da mente, né? Então, os circuitos neuronais não estão bem, as emoções das pessoas não estão bem. Então, é isso que vai gerar consequências, tá? Então, as consequências a gente chama de sintomas. Então, os sintomas das pessoas são estresse, é ansiedade, é depressão. Então, a depressão não é uma doença, é um sintoma de algo que está passando na vida da pessoa. O burnout é a mesma coisa. A pessoa não sabe gerenciar seu trabalho, né? Então ele chega a um certo ponto que ele não aguenta mais e ele dá uma estressada geral, é o burnout. Queimou o fusível, né? Aí a pessoa não funciona mais, que é o síndrome do burnout. É uma exaustão física e emocional que a pessoa fica afastada do trabalho por meses. Mas isso é por quê? Porque houve falta de gerenciamento da sua mente, ele não gerenciou as suas emoções, ele não tinha uma visão adequada, e é isso que gerou o burnout na pessoa. Ou a depressão também. A depressão, muitas vezes, a causa é excesso de pressão. A ansiedade, digamos assim, ela também tem uma causa da aceleração mental. A pessoa com a mente acelerada, ela gera ansiedade. Mas ela não sabe disso, ela não conhece isso, ela vive daquele jeito, de qualquer forma, não aprendeu a se relacionar, não aprendeu a cuidar da sua mente, né? Então, nós vamos ter como consequências né, esses sintomas. Tá? Então, o mal-estar no trabalho também é um ponto importante que a gente pode chamar de transtorno, que são sintomas, que advêm de assédios, né? Então, por exemplo, muitos assédios, tem vários tipos de assédios, né? Tem o assédio moral, né? Tem assédio de gênero, tem assédio de racismo, de sexualidade, etc. E estados mentais. Então, os seres humanos vivem em estados mentais, né? Pode ser estados mentais infernais, pode ser em estados mentais de muita carência, estados mentais, né, de muitos desejos, de muitos apegos, estados mentais que a pessoa não vê que está naquele estado mental,
né? Estados mentais de orgulho, de prepotência. Então, e é isso que vai gerando consequências, tá ok? Então, todos os transtornos mentais têm causas, tá? Eles têm causas. E aí existem outros transtornos, que é abuso de substâncias, aqui a gente falaria do álcool, né? Dos alcoolistas, as questões das drogas também, né? Alguns transtornos é estresse pós-traumático, a pessoa passou por um trauma, passou por um acidente, né? Ou, às vezes, as pessoas que trabalham com saúde, que atendem pessoas em estados graves, atendem pronto-socorro, né? Os socorristas, digamos, de acidentes, eles, às vezes, se estressam demais, né? E aí vem o transtorno de déficit de atenção, que também existe na vida adulta, né? Existem os transtornos de personalidade, as pessoas com toque, né? As pessoas com borderline, né? Então, isso já são casos de levar a pessoa realmente para um tratamento com especialista, porque isso aí a gente não pode tratar na empresa, né? E aí vem os transtornos alimentares, os transtornos do sono. Então, eu listei esses 10 transtornos, mas os principais é estresse, é ansiedade, depressão e burnout, tá ok? Então, no Brasil, né, existem 32% da população econômica ativa de pessoas com burnout. Eu acho essa estatística demasiada. Eu não acredito muito nisso aí, mas isso é um dado da ISMA, né? International Stress Management Association. É um dado, né? E o país, digamos, com mais burnout é o Japão, né? Então, mas são dados assim que a gente precisa ver que a situação é grave, né? Aqui tem outra estatística: 72% dos brasileiros sofrem de estresse, né? Desses, 32 sofrem de burnout e 92% dessas pessoas continuam trabalhando, tá? Então, imagina a qualidade do trabalho, imagina a qualidade do clima, imagina a produtividade dessas pessoas, tá ok? Então, existem múltiplas causas, né, de transtornos mentais, tá ok? Muitos fatores. Então, tudo sempre é multifatorial. São várias causas e condições em conjunto que se reúnem e que geram os transtornos mentais, né? Os transtornos mentais principais é a dificuldade, por exemplo, das pessoas lidar com as suas emoções. É isso que está realmente muito bagunçado na vida das pessoas e que gera os transtornos, né? Agora, o contrário também é válido, né? Nós temos que criar muitos fatores, ou vários fatores, que são causas e condições para gerar saúde mental. Então, a questão toda é gerar saúde mental, não é combater, né, o transtorno mental, não. É gerar a saúde mental, né? Então, esse é um ponto básico, assim. Então, o que eu quero dizer é que a promoção da saúde mental, né, ela promove a gradual superação e remoção dos transtornos mentais. Então, gradualmente, os transtornos mentais vão diminuindo na organização. Então, isso é diretamente proporcional. Você aumenta, né, a promoção da saúde mental, e tem várias formas de fazer isso, né? E aí os transtornos mentais vão diminuindo, tá ok? Então, aqui tem um dado interessante, que 36%, das pessoas acreditam que o trabalho impacta negativamente na saúde mental. Então, veja bem, isso é um dado importante. 36% acredita que o trabalho impacta negativamente. Mas, por outro lado, veja o seguinte: 65% das pessoas acreditam que o trabalho pode contribuir positivamente, tá? Então, assim, o trabalho, ele também é um fator onde você pode contribuir muito, e 65% das pessoas acreditam nisso, né? Tá? A vida profissional bem equilibrada, ela tem o poder de melhorar a saúde mental das pessoas. Olha que maravilhoso, gente. Isso aí é uma estatística da Opinion Box.
Esses dados que eu trouxe todos aí, eles sempre têm a fonte, tá? Mas esse dado aqui, ele é muito importante, porque todo o trabalho que vocês fizerem a favor da saúde mental, vocês vão ter a adesão de 65% das pessoas no mínimo. Então, isso já é a grande maioria, né? Tá ok? Agora, uma outra estatística final aqui. 61% das pessoas preferiam trabalhar em empresas que tenham programas voltados para cuidados da saúde mental. Então, esse também é da Opinion Box, é uma estatística, e isso aqui é muito significativo, tá ok? Então, os cuidados, né, para cuidar da saúde mental, né? Então, nós temos que ter uma vida equilibrada, né? Então, são os pensamentos, são as emoções, são os comportamentos, é a capacidade de enfrentar as dificuldades. Aqui a gente falaria de resiliência, por exemplo, né? As pessoas precisam saber enfrentar o seu estresse, a sua ansiedade, etc. Tá? E precisam ter relacionamentos saudáveis e também receber ajuda quando for necessário. Então, a saúde mental, ela de uma certa forma, ela envolve o equilíbrio desses fatores principais, né? Esses são os fatores principais. Então, os pensamentos, isso é a visão de mundo. As visões de mundo é um ponto básico, né? Lidar com as emoções é básico. Pensamentos e emoções geram comportamentos, né? Os comportamentos, às vezes, são difíceis em função dos pensamentos e emoções. As pessoas têm dificuldade de enfrentar suas dificuldades, né? Não conseguem criar relacionamentos saudáveis, muitas vezes, né? E não buscam ajuda também. Bom, então nós vamos falar, né, de que nós precisamos entender que quando a empresa, ela tem uma parceria com suas equipes, ela fala o seguinte, que trabalhadores felizes e saudáveis são, em média, 31% mais produtivos e vendem até 37% mais em comparação aos demais. Esse é um dado da Sodexo. Tá? Vocês conhecem a Sodexo, que é muito ligada ao RH. Bom, vamos lá. A saúde em equilíbrio, ela tem três aspectos, tá? E são aspectos que não são indissociados, eles estão um interligado com o outro. Então, é a mente, é o fator mental, né? O fator mental, ele é os pensamentos, os paradigmas, né? É você lidar com as suas emoções, é lidar com a sua operacionalidade, né? O campo mental da operacionalidade, é o corpo, né? Então, a questão corpo e mente é uma coisa só. Se a mente está bem, o corpo também vai bem. E se o corpo está bem, a mente vai bem. Mas tem um terceiro aspecto aí que gera a saúde em equilíbrio, que é o lado espiritual, que é o nosso lado espiritual, é o nosso lado da religação ao todo. Então, o espírito, né, ele também é um fator da sanidade. Né? Quando eu falo de espiritual, eu não falo da pessoa que é igrejeira, que vai nos cultos, etc. Não estou falando isso. Eu estou falando um pouco da espiritualidade. E espiritualidade na organização é as pessoas se relacionarem bem, as pessoas terem respeito um ao outro. Isso é espiritualidade da organização. Tá? Então, a saúde em equilíbrio, ela envolve os três campos, tá? Por isso que vocês podem ter diferentes programas, né? Então, os diferentes programas que vocês podem ter na organização são, por exemplo, programas de qualidade de vida, muitas empresas têm, ginástica laboral. Tem uma coisa nova aí que se chama de segurança psicológica, né? Existe já esse entendimento, né, de segurança psicológica. Eu vou mandar para vocês um artigo sobre isso. É um artigo muito importante, eu vou mandar para a Regina, e a Regina depois passa para vocês. Por exemplo, as práticas de meditação, né, que é as práticas de mindfulness. Então, tudo isso, né, são programas de mindfulness, de ginástica, de yoga, de artes marciais, programa de bem-estar. Muito importante, um programa de autoconhecimento, um programa de desenvolvimento humano,
né? O trabalho de mentoria interna, tá? E aqui vem um último ponto que eu coloquei aqui, que é o trabalho de socorrista mental. Tá? Então, né, a Gisele, ela fez a nossa formação de socorrista mental. Então, o socorrista mental, ele é uma pessoa que está lá na organização, né, gerando, assim, um trabalho bastante efetivo na minoração, né, dos transtornos mentais e gerando, obviamente, né, a saúde mental, tá ok? Então, existe uma formação que se pode fazer, né, uma formação, né, em socorrista mental. O Instituto Olus faz essa formação, né, a Gisele participou, né? Agora, o socorrista mental, eles são o quê? São as pessoas, né, que não precisa ser médico, não precisa ser psicólogo, nem psiquiatra para ser socorrista mental. Por exemplo, um líder, uma pessoa do RH, né, um funcionário, uma pessoa que faz parte né, do corpo funcional, né, que se interesse por isso, elas podem ser treinadas, né, em socorrismo mental. Então, o que que o socorrista mental faz? Ele é treinada para identificar as dificuldades mentais, tá? Então, ele identifica. Então, ele pode ser um líder que está fazendo o seu trabalho de liderança, mas ele também vai identificando as dificuldades, né, mentais que vão surgindo lá na organização. Tá? Então, o socorrista mental, né, ele é um diferencial assim para quem lida com pessoas, né? Então, eu vou colocar aqui o que faz um socorrista mental, tá? Então, ele detecta, né, através da sua ligação, por exemplo, com os líderes, ou ele mesmo detecta, né, as pessoas que estão sofrendo, quem está com estado de ansiedade, né, isso é detectável, a gente pode perceber, pode ver, né, uma pessoa que está estressada, a gente tem os sintomas da depressão, a gente pode perceber que uma pessoa está com depressão, uma pessoa que age com medo, uma pessoa com dificuldades de relacionamento, né? Então, tudo isso são dificuldades de ordem mental, né? Que na realidade não é a mente que está doente, mas é a dificuldade de lidar com as suas emoções, etc., que vai gerando, né, alguns circuitos neuronais que não estão em equilíbrio. Então, o que que o socorrista mental faz? O socorrista, ele identifica, aí vem o ponto importante, ele acolhe, ele faz um acolhimento, sabe? Então, esse acolhimento é uma abordagem. Ele aborda a pessoa, tá? E ele vai orientar essa pessoa com o consentimento da pessoa. Ele orienta a pessoa, tá? E aí ele faz mentoria com a pessoa. Então, o socorrista mental que nós formamos, ele é formado também em mentoria, né? Ele faz uma mentoria para a pessoa, né, poder superar a sua dificuldade. 80% das dificuldades que surgem na organização, elas podem ser sanadas com a mentoria. E mais ou menos 20% é que precisam ser encaminhadas para um psicólogo, para um médico psiquiatra, para um tratamento mesmo, né? Então, o socorrista, ele encaminha a pessoa para um psicólogo, para um médico, né? Ou para um psiquiatra, para um tratamento quando necessário. Então, antes de mandar lá para o profissional, né, ele também faz uma mentoria, ele vê da necessidade de mandar essa pessoa para um tratamento ou não, né? E aí o socorrista também ele faz o acompanhamento dessa pessoa, vê se ela está fazendo o seu tratamento, se ela está acompanhando, se ela está melhorando no seu trabalho, etc. Então, o socorrismo mental, ele pode ser algo vinculado ao RH, que eu acho muito legal, mas pode ser vinculado a todos os líderes organizacionais, né? Então, isso, digamos assim, precisa permear a empresa e os líderes precisam entender, né, e participar desse processo.
né? Então, o socorrismo ela é uma ciência interpretativa, né, da existência humana. Ela é uma percepção do autoconhecimento, entender os comportamentos das pessoas, né? Então, o principal objetivo é levar a pessoa a se conhecer, a pessoa a compreender a própria mente, como ela funciona, para ela mesma ter capacidade de lidar com a sua ansiedade, de lidar com a sua leve depressão, de lidar com o seu estresse, de evitar o burnout, né? Essas coisas assim, tá ok? Então é isso, gente, né? Então eu vou voltar agora à questão da visão, à questão da ação e à questão dos resultados. Então, para que você tenha um resultado diferente, você precisa ter uma visão diferente, né? Então, se eu tenho uma visão nova, ou se eu olhar por uma nova perspectiva, você vai ver que as coisas mudam. A realidade da gente muda. Então, se eu levar uma pessoa a olhar o mundo de uma forma diferente, olhar a si mesmo de uma forma diferente, ela vai agir no mundo de uma forma diferente. Então, todo ponto reside na mente, né? Tudo acontece na mente. A mente é o ponto central, né? Nos trabalhos de mentoria que eu faço, se eu não mudar a mente do meu mentorado, que é, se ele não mudar a mente dele, a visão de mundo dele, não tem resultados, né? Então, eu vou passar para vocês aqui, en passant, as principais ferramentas, né? As principais ferramentas para ampliação, né, dessa saúde mental na organização, tá ok? São ferramentas de mentoria, né, de ampliação da saúde mental. Então, essas ferramentas são do sistema ISO, que eu sou o idealizador e criador dessa metodologia, né? Então, essas ferramentas, elas são transformacionais. Então, quando a gente fala em transformação, a gente está falando em mudança de visão, tá? Então, toda transformação exige mudança de visão. Desenvolvimento, não. Desenvolver significa melhorar alguma coisa que já tem. Então, dá uma melhorada aqui, dá uma melhorada lá, isso é desenvolvimento de coisas que já tem. Mas transformação, não. É um novo olhar, é uma nova visão, tá? Por isso que, né, eu falei assim, que o socorrista mental ele pode eliminar, digamos assim, ou diminuir muito, até 80% dos distúrbios mentais, né? Que esse vier a atender, dos atendimentos que ele faz na organização. A proporção de socorristas sugerida, né, pelas principais escolas do mundo é de um socorrista para cada 60 colaboradores. Essa é a proporção sugerida. Tá? Então, os socorristas mentais podem estar na organização, tá ok? Então, essa mentoria, ela pode ser uma mentoria formal ou ela pode ser informal. Então, a mentoria, geralmente, nas organizações é informal, né? Ela é on the job, quer dizer, na própria linha de trabalho. Ali dá para fazer mentoria com as pessoas. Então, a maioria da mentoria funciona ali, tá? Então, não é assim, é algo que tem que tirar a pessoa do trabalho e atender uma hora lá numa sala. É também, mas não é necessário. E essa mentoria, ela pode ser em grupo e pode ser individual. Pode ser feito em grupo ou pode ser individualmente, tá? Então, isso aí é uma coisa interessante. As ferramentas que o socorrista mental vai receber dentro dessa metodologia que eu estou apresentando, são ferramentas em forma de gráficos. Então, cada gráfico lida com uma situação da vida da pessoa, que é a situação relacional, que é a situação de postura, situação de comportamento, né? Situação de cuidar da sua mente, etc. Então, eu vou passar aqui algumas ferramentas. Tá? Uma primeira ferramenta que a gente utiliza é mostrar para a pessoa que tudo que uma pessoa faz é em busca da felicidade. Tá? Isso é uma condição básica do ser humano. Tudo que nós fazemos é em busca da felicidade. Mesmo vocês que estão nessa palestra aqui, estão motivados pela busca da felicidade.
seja pela felicidade que vocês vão ter de receber um presente depois do amigo secreto, mas principalmente porque vocês vão ter a oportunidade de poder olhar algo novo, que isso melhore teu trabalho e que você possa ser melhor recompensado por isso, que também é um aspecto da felicidade. Quando uma pessoa reclama da outra, aquilo também é busca de felicidade. Se a pessoa ela faz um trabalho mal feito, aquilo é o melhor dela e é também busca de felicidade. Então existe a felicidade das coisas que a gente faz no mundo, que a gente tem no mundo, das conquistas que a gente tem, mas também o ser humano tem uma felicidade inata. Todos nós temos uma felicidade da vida, uma felicidade natural. E essa felicidade natural é que não é conhecida. As pessoas não foram apresentadas por uma felicidade do coração, que está sempre presente. Então, nós sempre estamos vivendo para o futuro e para o futuro com planos e projetos e esquecemos da felicidade do aqui e agora, da felicidade do momento, da postura de ter a felicidade do agora. Né? Então, se eu posso estar feliz no agora, eu treino a mente de viver o agora e continuo trabalhando no agora e sendo muito mais produtivo. Né? Então, esse aspecto é muito importante. Alô? Voltou. Cortou? Voltou? A Voltou? nossa felicidade. A felicidade do momento agora. Tá bom. Então, é a felicidade do momento, aqui e agora. Aqui agora deu o blackout aí, então eu estou feliz agora. Agora começou, estou feliz agora. Tá ok? Agora eu estou rindo, estou feliz agora. Sabe? Então, você tem essa felicidade natural. Ela não é dependente de algo externo. Então, eu tenho a felicidade que não depende de situações. Então, isso é muito importante as pessoas começarem a cultivar a felicidade interna, não só a felicidade externa. Agora, uma coisa importante é assim, a cada instante, cada pessoa faz o seu melhor. Já voltou de novo. Poxa, ok? A cada instante, cada pessoa faz o seu melhor. Isso aqui é fundamental para vocês do RH. Se uma pessoa tem baixa produtividade, se uma pessoa reclama, se uma pessoa dá problemas, isso é o melhor dela. Ela não sabe fazer melhor. Se uma pessoa um dia faz melhor, outro dia não faz, aquilo ainda é o melhor dela. Uma vez eu falei isso para um empresário, e a partir daí ele parou de brigar com os funcionários. Ele passou a entender que aqueles funcionários estavam fazendo o seu melhor. Aí o que ele fez? Ele proveu às pessoas a capacidade deles ativarem mais potencial interno para ativar um novo mindset, uma nova visão, ativar potencial para poder fazer melhor. Então, enquanto a pessoa não ativar potencial interno, ela não consegue fazer melhor. E essa é a função dos mentores, dos coaches, dos advisors, dos líderes transformacionais, dos consultores, né, dos socorristas. É ativar potencial interno para dar um upgrade, porque senão a pessoa não dá upgrade. Tá? Aí entra também o treinamento, essas coisas todas, né? Então, um outro ponto importante é que a gente não controla os acontecimentos, né? Por exemplo, eu não tenho controle da internet, eu não tenho controle se vocês estão olhando o celular ou não, né? Eu não controlo as pessoas, eu não dá para controlar, eu não posso mudar ninguém, mas eu posso ajudar as pessoas a elas melhorarem alguma coisa. Então, eu preciso compreender as pessoas que elas estão no seu melhor. E a partir daí é que eu vou ajudá-la a ativar mais potencialidades. Então, isso é a mesma coisa na organização. Cada equipe é o melhor que ela pode fazer, cada empresa é o melhor que ela pode.
né? Então, tem empresas que os ambientes são tóxicos, são difíceis, mas aquilo é o melhor da empresa, porque aquelas pessoas lá estão num ambiente tóxico, né? Então, para superar os limites, né, é preciso ativar a energia potencial na organização coletivamente. Então, na medida que você ativa o potencial das pessoas, né, aí você consegue elevar a pessoa para um novo nível para ela poder fazer algo melhor, né? Então, é uma transformação coletiva, tá ok? Então, isso é importante também. Bom, então esse é um ponto inicial, compreender as pessoas, né? Compreender as pessoas que na empresa existe o fator técnico e existe o fator humano, né? Então, é importante unir o fator técnico com o fator humano, né? Muitas vezes dá muita atenção para o fator técnico, para o fator produção, planejamento, etc., que é importante, né? A empresa precisa ter resultados, precisa faturar, mas tem o fator humano, né? Então, a alta performance de um profissional é quando ele é muito boa na gestão e muito boa na liderança. Então, liderança e gestão são coisas diferentes. Liderança é lidar com o fator humano. Gestão é o fator técnico, fator operacional. Então, vocês têm que ser 100 e 100. Tem que ser bom nos dois. 100 e 100. Mas, né, se você for muito bom, aí você está na área da alta performance. Agora, a relação da alta performance é 80-20, né? Um líder, um gerente, uma empresa, né? Ela é muito boa quando é o fator humano que ele é visto como importante, porque os resultados são a partir das pessoas. Então, a alta performance de um líder é lidar com pessoas, 80%, e 20% fator técnico. Tá? Então, aqui, o mentor é a mentoria. Da liderança, a gente faz mentoria. Na questão da gestão, a gente faz coaching. E para ajudar os dois, tem o advice, né? O advice, que são os aconselhamentos, a mentoria, o coaching. São várias ferramentas para levar as pessoas a uma alta performance. Então, na empresa, o socorrista mental vai lidar com o fator humano, não vai lidar com o fator técnico, né? Vai lidar com as mentalidades das pessoas, com as comunicações, com os relacionamentos, com a alegria interior, tá ok? Então, uma empresa de alta performance também, ela depende 80% do fator humano, né? Do fator dela ser amada pelas pessoas, ser gostada pelas pessoas, e uma empresa ela tem sucesso no fator técnico operacional 20, é isso que pesa. Embora tenha que ser 100 e 100, mas a proporção é 80-20, ou 60-40, mais ou menos. Não importa. Mas uma empresa de sucesso é aquela onde os fatores humanos eles têm preponderância, onde as pessoas são amadas, onde as pessoas se amam, onde as pessoas são respeitadas, onde as pessoas têm um espírito de equipe, de cooperatividade. Aí vem, por exemplo, um material que é a questão relacional, tá? Então, por exemplo, na minha metodologia, ela contempla relacionamentos focados e desfocados. Então, os relacionamentos que são difíceis, os relacionamentos assim que não dão certo, os problemas na empresa, qualquer problema relacional que tenha, é porque a pessoa está fora de foco. Ela está desfocada. Ela não está conectada com a vida. Então, a conexão com a vida, a religação com a vida, ela gera relacionamentos focados, relacionamentos saudáveis, relacionamentos que dão certo. Então, por exemplo, nós sermos condutores da nossa vida, nós termos a nossa vida na nossa mão, eu saber gerenciar meu estresse, é eu ter resiliência, é eu ter centramento, é eu ter uma capacidade de delimitar campo, de eu ser competitivo. Competitividade é da vida, competição é condicionamento mental. Um competido com o outro que gera os jogos de poder dentro da organização.
Você tem que ser bom naquilo que você faz. Isso é ser competitivo. Então, nós podemos ajudar as pessoas a serem boas naquilo que elas fazem e parar de competir uns com os outros. Porque a pessoa precisa ter consciência de que ela está de um lado onde só vai ter problemas. Ela vai estar descentrada, ela vai ser manipuladora, ela faz competição, ela procrastina, ela não toma decisão. Ou o segundo aspecto, a pessoa não vive a presença, não vive o agora, né? Ela não tem assertividade, né? Ela precisa ter assertividade, lidar com sabedoria, né? Ter uma clareza de intenção, né? Ter um clima de lealdade com as pessoas, ter uma mentalidade participativa, né? Agora, quando a pessoa não tem isso, ela fica presa ao passado, ela fica presa ao futuro, que é a geração da ansiedade. Prisão ao passado, prisão ao futuro é sinal de ansiedade. A pessoa muito ansiosa, depois que ela não consegue resolver os problemas, ela gera depressão. Então, a ansiedade tem causas, tem a roda da ansiedade, tem a depressão que tem causas, né? Então, a prisão aos conceitos, a inflexibilidade, por exemplo, os julgamentos, um julgar o outro. O ser humano é injulgável, né? Os jogos de poder, a dureza de coração, os jogos de culpa, jogos de vítima, ficar achando culpado, ser vítima, ficar punindo, chantagens, né? Reclamação, tudo isso são coisas que não resolvem relacionamentos. Nós temos que aplicar os antídotos. Então, uma pessoa que recebe uma mentoria, ela é levada a ser uma pessoa focada, ligada com a vida e ter relacionamentos saudáveis. Ela transforma o desfocado no focado. Então, não adianta você mexer muito no desfocado, melhorar o desfocado. Isso não adianta. Esse é o problema, às vezes, de terapias que mexem nos condicionamentos. Nós temos que trazer o aspecto vida, gerar a saúde e não querer melhorar a doença, sabe? Então, esse quadro aqui é ouro na mão. É ouro na mão para mudanças de comportamentos na empresa. E isso o socorrista mental vai fazer. Para a pessoa que não sabe se relacionar direito, faz uma mentoria com ele. Então, ele vai ajudar aquela pessoa. Outra ferramenta é levar as pessoas a uma postura condutora. Para eu conduzir alguma coisa, eu tenho que ter centro. Eu tenho que ser uma pessoa centrada. Pessoa centrada pela pessoa que sabe se conduzir. Ela tem o foco nela. É eu que trabalho. Então, eu paro de reclamar do outro. Então, se o meu foco está no outro, se o chefe é ruim, se o problema é os outros, eu estou totalmente descentrado. Eu não tenho centro. Se alguém te dá uma fechada na estrada, lá no trânsito, e você já buzinar atrás e mostrar o dedo para a pessoa, tá? E você já está descentrado, você já entrou na dele. Não, eu tenho que cuidar de mim. Se o outro deu fechada, tudo bem, deixa ele. Tá ok? Então, eu tenho que ter centro, eu tenho que ter uma capacidade de conduzir, sabe? Então, existem exercícios de centramento. As artes marciais são ótimas para centrar as pessoas. O Tai Chi Chuan, por exemplo, centra as pessoas. Mas o socorrista mental é a pessoa que faz exercício para a pessoa se centrar e para ela começar a ter uma postura centrada na empresa. Ela melhora um monte de coisas. Gerentes centrados, corpo funcional centrado, corpo funcional cooperativo, sem jogos de poder, sabe? Sem futrica para cá e para lá, né? Então, tudo isso melhora o ambiente, tá? Então, isso é um dos fatores que vão gerando dificuldades e transtornos. Então, todo transtorno tem causa, gente. Ele não é só uma doença que está lá, alguém que tem que ser curado, não é isso. A própria pessoa vai se curar, porque ela precisa entender isso. Então, tudo acontece na mente. Tudo na nossa vida é uma coisa na mente. A minha projeção aí, né, ela entra na mente de vocês. São luzes que entram em vocês, vocês escutam sons
e luzes, mas vocês automaticamente transformam os sons em entendimentos, as luzes em imagem. Isso é uma maravilha, gente. Isso é uma magia. Olha o que tua mente faz. Ela transforma isso em imagem, em entendimento. Nós vivemos um mundo maravilhoso. A mente é fantástica. Ela não fica doente. A mente, ela é universal. A mente é uma mente só. Nós temos uma mente individual que funciona através do cérebro. O cérebro é o veículo da mente, mas a mente não está no cérebro. A mente é muito mais do que isso. Ela não fica doente, porque é uma consciência plena, universal, que é sempre presente, cheia de amor, cheia de paz, cheia de amor incondicional, de compaixão, tá? Cheio de alegria de viver. Isso nós temos dentro de nós e isso não é afetado por nada. Então, uma pessoa centrada acessa esse lado são e ela começa a viver a partir dessa sanidade interna, dessa sanidade básica, tá ok? Então, a pessoa que compreende que a sua realidade é produzida por ela mesma, aprende a ter paz e alegria. Porque você é o criador da tua realidade. Todos nós criamos a nossa realidade. Você é responsável por tudo que acontece na tua mente. É você que entende assim. É você que vê os outros assim. Alguns de vocês estão me adorando, alguns de vocês estão achando que eu sou um babaca. Isso aí está na mente de vocês. Cada um vê o outro diferente. Né? Então, eu me torno presente dentro de você na medida em que você olha para mim e eu tenho nascimento dentro de você do teu jeito. Eu nasço dentro de você do teu jeito. Então, eu sou você. Então, se eu olho para alguém, eu estou me vendo. As pessoas são espelho. As outras pessoas são só espelho. Então, eu posso mudar muitas coisas em mim sobre como eu vejo o outro. Porque se você vê o outro, isso está dentro de você. Se você chama o outro de babaca, é porque você é um babaca. Porque você conhece ser babaca. Porque senão você não veria. E se você vê coisas boas, é porque você tem coisas boas. Você vê coisas boas. O mundo é assim. Então, nós temos muita sabedoria dentro de nós, né? Então, nós somos os criadores da nossa realidade. Isso as pessoas não entendem. O problema é os outros, o problema é isso, o problema é aquilo. Os conflitos são gerados na mente. Não existe conflito andando na rua. Não existe conflito dentro da empresa. O conflito está na mente das pessoas. Aquilo ali para você é um conflito, para outras pessoas não é. Então, nós somos os geradores do conflito. Então, eu posso aprender a não gerar conflito. E posso administrar muito bem sem uma situação conflitiva. Então, isso fica maravilhoso. Você dá um upgrade de vida. A tua qualidade de vida, a tua sanidade começa a vir à tona. Não queira eliminar o mal. Promova o bem. Promova o entendimento. Promova né, esse entendimento. Então, nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa realidade. Então, isso é a tua visão de mundo. Então, existem diferentes visões de mundo. Cada pessoa tem uma visão de mundo com a qual ela olha o mundo. Várias visões. E esse é um problema, gente. É um problema, porque tem gente que tem visão de mundo pequena, visão restrita, visão de só reclamar, visão de achar que a gente só, digamos assim, que a vida é só casa e trabalho, que a vida é acumular coisas. São visões extremamente restritas, né, que geram insanidade mental, que geram alcoolismo e por aí vai. Você pode criar o inferno, pode criar o paraíso. Você tem esse poder de criar um inferno e criar um paraíso. O que você escolhe? A grande questão é, as pessoas não têm consciência de como que elas enxergam o mundo. Eu enxergo o mundo assim, sempre foi assim, a empresa é assim, mas a empresa não é assim. É você que enxerga a empresa assim. É você que enxerga o chefe assim.
Então, isso é uma mudança radical. Então, o maior ponto de inconsciência do ser humano é ela não perceber com que referência ela enxerga o mundo. E aí o mundo é assim. E aí que a gente precisa atuar. Qual é a tua visão de mundo? Tem outras visões de mundo que você pode usar. Então, a gente amplia a visão de mundo da pessoa. Por exemplo, isso aqui é uma coisa que você olha e você não sabe o que é. Mas se eu ampliar isso aqui, você vai ver que isso aqui é crista de um galo. Pronto, eu ampliei minha visão. Aqui você só vê a árvore, mas aqui você vê a floresta. Opa, é melhor ver a floresta do que ver a árvore. Eu tenho uma visão mais ampliada. Então você pode ver cada vez mais ampliado. As visões de mundo são ampliáveis. Você pode sempre enxergar mais alto, sempre enxergar mais de cima. Então você pode ir subindo, 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 e você vai criando diferentes realidades. Então existem infinitas realidades que você cria, depende do ponto de vista teu, da onde você parte. Por exemplo, um líder, para ser um líder de verdade, ele tem que saber da onde ele parte dentro dele para ele ser líder. Se ele tiver uma visão de liderança antiga, de chefe, de não sei o quê, ele não vai ser líder, ele vai ser chefe. E aí vai ser um problema. Né? Então você pode ir ampliando, ampliando, ampliando isso aí, até chegar a ver de cima. Então, se você olha o mundo daqui, você muda o teu olhar. Daqui você nem vê tua empresa. Daqui, tanto faz se tu casou ou não casou. Não importa. Não importa o carro que você tem. É titica. Agora, esse é o olhar amplo. Agora, você pode voltar. Isso é uma visão reducionista, né? Você vai reduzindo e está aqui. Aqui tu está na titica. Tu está com uma visão pequena. Então, vai ampliando a visão, vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando. Você vai ver que a Terra tem ciclos. A Terra se processa. Então, tudo que está na Terra também tem realidade cíclica. Nós vivemos ciclos, a vida não é linear, a vida é por ciclos. Tudo que a gente vive são ciclos. Né? Então, se eu tenho um olhar maior, eu me vejo parte do planeta. A água do planeta está em mim, o ar está em mim, a terra está em mim, o calor está em mim e o espaço está em mim também. Tudo que tem na terra está em mim. Eu dependo da terra para viver, depende do ar, depende da água, depende do calor. O teu calor interno é a luz do sol, é o calor do sol que foi para a planta, que se transformou na planta pela fotossíntese, que se torna o teu corpo, que é a tua parte, né, terra, tá ok? Então, a gente precisa entender que a gente é indissociável da natureza. Você é indissociável da empresa. Vocês todos são indissociáveis um do outro, porque vocês estão criando um ao outro dentro de vocês. Então, essa visão maior gera respeito. O que eu faço para o outro, estou fazendo para mim. Então, viva para o bem do outro. Daí você vai ser feliz. Então, pelo nosso corpo, pelo nosso ego e pela nossa mente, muitas vezes a gente está separado. Agora, pela nossa alma, nós estamos interligados sempre. E pelo nosso espírito, nós somos um. Tudo nasceu do um. Tudo nasce do universo. Tudo nasce do um, da unidade. Então, quando eu vejo a unidade, eu não tenho conflito. Né? Eu estou correndo um pouquinho aqui, mas essa visão de que eu contenho o universo em mim, eu sou um fractal do planeta, eu estou no planeta, eu sou indissociável do planeta, me dá uma nova visão. Então, a visão que transforma o ser humano, né, é aquela que gera uma equanimidade, trata todo mundo igual, porque todos nós somos iguais, frutos de uma mesma origem, né? Tudo surge igual no mundo. Nessa nossa mente imaculada, nessa nossa sanidade, tem amor, tem compaixão. Então, eu reconheço que dentro de mim tem amor e compaixão incondicionais, que não dependem de nada. Eu tenho alegria de viver.
eu tenho uma felicidade incondicional. Isso tudo está dentro de nós. E a gente não sabe. Você não foi apresentado para isso. Mas eu te apresento isso. Você tem acesso a isso. Basta você diminuir teu egão, teu ego, teu eu. Se achar que é o pensar muito, sempre lá fora. Né? Você não olha para dentro, eu preciso olhar para dentro. Precisa meditar um pouco, precisa fazer silêncio. Aí, com a nova visão, tem reposturações. Eu passo a me reposturar no mundo. Eu sou uma pessoa automotivada, porque eu pertenço ao todo, o todo está em mim, Deus está em mim, o Pai está em mim, eu estou no Pai, isso é bíblico. Então eu sou um ser automotivado, eu não preciso mais de motivação de alguém. Então um líder precisa automotivar as pessoas, mostrar para elas que elas são automotivadas de nascença, que todos nós somos seres livres. Então, eu passo a compreender as pessoas, nas suas dificuldades, as pessoas estão no seu melhor, as pessoas querem ser felizes e não conseguem. Então, as pessoas estão mal, as pessoas estão com dificuldade, as pessoas precisam entender algo novo, sabe? Precisam se transformar, né? Então, eu preciso compreender as pessoas, e aí eu acolho as pessoas, né? O socorrista acolhe a pessoa na dificuldade, o cara tá falto, tá mal, tá fudido, tá ruim da vida, mas eu acolho. E a partir dali eu vou trabalhando com ele. Então, quando a gente tem essa nova consciência, a gente torna a vida da gente uma vida preciosa. O que é uma vida preciosa? Vida preciosa é a vida que vale a pena ser vivida. Essa vida vale a pena ser vivida. Porque eu estou beneficiando as pessoas. Então, quando você beneficia as pessoas, você baixa teu ego, você fica feliz. Todo ato de generosidade é felicidade para você. Toda vez que você foi generoso, você ficou bem. Por quê? Surgiu de dentro de você aquilo que é permanente dentro de você, uma felicidade incondicional, que está lá pedindo passagem. Você deu passagem a isso. Então, a partir da generosidade, a gente tem postura prestadia. Então, a postura prestadia é o quê? É o prestar serviços, é o prestar o bem aos outros. Esqueça de você. Pense no bem dos outros que você vai ser automaticamente feliz. Né? O líder precisa pensar no bem-estar dos seus liderados. E aí uma outra ferramenta é você gerar sanidade, né? E cultivar a mente, o que a gente chama de cérebro aqui, né? Eu não gosto de chamar o cérebro de mente, mas a gente chama de mente. A nossa mente tem três campos, né? Ela tem o campo conceitual, o campo emocional e o campo operacional, que é o corpo caloso, o lado reptílico nosso. Então, eu posso gradualmente melhorar o meu lado emocional. Então, eu começo a lidar melhor com as emoções, e isso o socorrista mental pode ajudar, com certeza, né? Porque as emoções não é um bicho de sete cabeças, né? Basta saber lidar com as emoções, tem uma técnica para isso, tem uma capacidade, nós temos uma capacidade de ter, né, no hemisfério direito, entusiasmo, ter alegria, ter automotivação. A, a liderança é emocional, é de eixo emocional, é uma questão atitudinal, é tomar decisões. Na parte operacional, é ter produtividade, é fazer um trabalho com qualidade, saber atuar em equipe. Então, tudo isso é treinável, né? O hemisfério esquerdo, a nossa parte lógica, analítica, também precisamos de conhecimentos. Nós temos que nos expressar racionalmente, o nosso raciocínio lógico. Então, nós temos um lado lógico, um lado emocional, um lado operacional. Os três campos precisam estar em equilíbrio. Então, nós podemos começar a lentamente equilibrar os campos, né? Tá ok? Então, aqui eu tenho as várias mentalidades das pessoas. Isso aqui é outra ferramenta, né? Então, por exemplo, as mentalidades, elas estão imbuídas dentro de nós. Nós praticamente utilizamos todas elas, mas algumas são menores, algumas estão lá embaixo. Algumas são mentalidades de baixa energia, né? Por exemplo,
os clichês. Mais vale um passarinho na mão que dois voando. Em time que está ganhando não se mexe, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso são clichês que são mentalidades muito pequenas e aquilo passa a ser verdade para muitas pessoas. As pessoas têm que se libertar dessas visões menores, as visões dogmáticas, a visão do apego, da aversão, a prisão ao medo, a prisão ao futuro, né? A visão dos dogmas, visão dogmática. Então, tudo isso são mentalidades que se eu tomar consciência delas, que eu estou usando essas mentalidades, eu já posso deixar de usá-las, porque elas vão gerar problema. Por exemplo, as visões ideologizantes, eu ficar pregando uma ideologia, ser salvadorista, querer salvar os outros, julgar os outros, querer punir os outros, ser uma pessoa moralista, né? Fazer competição, né? Determinismo, determinar as coisas, né? Ser um obstrutor, ser um controlador. Então, são mentalidades que geram problemas. A visão dicotômica, que é a visão dividida, nós do terceiro andar, eles do quarto, nós de vendas, eles de produção, nós da área meio, eles da área fim, tá? Então, isso são divisões que acontecem dentro da empresa. Esses caras lá da manutenção que só dá um problema, esses caras de venda lá que não vendem nada, isso é dicotomia. Não tem uma visão de interligação, não tem uma visão interdisciplinar ou transdisciplinar, não tem a visão de construção em conjunto, as visões mais elevadas, as visões holísticas sistêmicas, que são visões mais elevadas. As visões menores, elas sempre dão problemas. Então, a pessoa precisa começar a ver que ela está numa gaiola mental. Agora, como é que eu livro uma pessoa de uma gaiola mental? É muito simples. A pessoa tem que observar o que ela está gerando, qual é o pensamento que está gerando aquele conflito, qual é o pensamento que tem por trás de um comportamento dela. É um salvadorismo? É um dogma? É um medo? Espera aí. Então, todas essas visões são gaiolas mentais. Mas como é que eu me livro da gaiola mental? É muito simples, é você entender que você é o criador da gaiola. Putz, eu sou o criador dessa gaiola, eu estou criando a minha realidade. Eu tive preso a vida inteira com problema, e eu fui o criador da minha própria prisão. Eu não percebi que eu sou livre, que a nossa mente é livre, que nós somos seres livres. Eu não percebi. Então, eu começo a tomar consciência. Aí eu entro numa gaiola, entro na outra, entro e saio. Tudo bem. Para algumas pessoas eu tenho que ser dicotômico. Em algumas coisas eu tenho que ser tecnicista. Tudo bem, não tem nada de errado. Mas só a visão tecnicista, mecanicista, que é a visão das pessoas técnicas, geralmente, os engenheiros, os administradores, etc., que só querem resolver pelo lado racional, eles vão estar muito limitados na visão mecanicista. Eles não têm visão sistêmica, não têm visão da interligação. É preciso adquirir uma visão sistêmica também. Usar a visão mecanicista na hora certa, para as coisas mecânicas. Mas para uma empresa, para um gerenciamento, para uma liderança, não dá para usar a visão tecnicista. Então, isso são mentalidades, né? Então, você pode trabalhar os venenos mentais, né? Por exemplo, todos nós temos alguns venenos, que é apego, que é desejo, que é cobiça, que é aversão, orgulho, né? Então, nós podemos gerar os antídotos. Então, eu posso gerar todos os antídotos que neutralizam as emoções negativas. Então, tudo isso é treinável. Tudo isso é treinável. Eu não preciso gerar aversão e nem apego, né? Eu posso ter uma visão livre, tá ok? Então, isso são tudo ferramentas. Eu posso, digamos, me livrar do apego da rejeição, do gosto e não gosto. O maior condicionamento que as pessoas têm é o gosto ou não gosto. Gosto ou não gosto, gosto ou não gosto. Então, a gente leva a vida sempre pelo gosto e não gosto. Gente, isso só dá problema.
Eu tenho que ir além do gosto e não gosto, eu tenho que estar livre. Eu não preciso me governar pelo que eu não gosto, nem me prender ao que eu gosto. Eu posso ir muito além disso, ter uma liberdade frente a isso, e não criar mais nenhuma prisão mental. Então, isso a gente chama de caminho do meio, que é o centramento. Então, eu posso me livrar disso. Isso está cheio na empresa. Pessoas apegadas ao seu cargo, à sua mesa, ao seu lápis. Pessoa que briga com o outro. Gente, um monte de problema. Tá? Mas isso é visão. É visão inconsciente. Temos que trazer para um nível de consciência. Por exemplo, para lidar com as emoções, eu posso lidar com as emoções. Qualquer emoção que eu tenha, ela vem, ela surge. Qualquer pensamento gera uma emoção. Tá ok? As emoções vêm, todo mundo tem. Só que eu posso acolher a emoção. Eu posso observar a emoção, eu posso soltar a emoção. Então, todas as emoções são impermanentes, elas vão embora. Ou em emoção do medo. Tá bom, vem cá, medo, eu te acolho. O que você quer? Eu observo ela. E eu solto ela. Ela vai embora. É que nem pensamento. Pensamento vem e vai. Aí vem um pensamento, um conceito teu, e você, pá, se agarra no pensamento. Essa é a verdade. Isso que eu penso é a verdade. E não é a verdade. Não é a verdade. É só você que pensa. Então, eu me apego ao meu conceito. Não, os conceitos vêm e vão. Deixa o pensamento vir, deixa ele ir. Não fica só seguindo pensamentos. A gente tem que treinar a mente. Então, as emoções vêm e solta. Não te apega às emoções. Vem uma raiva. Aí você se apega à raiva. Aí você fica um ano com raiva, um mês com raiva. Enquanto que você está apegado nela, eu posso soltá-la. A gente solta. É simples, né? Então é isso. Então, o reset your mind. As duas coisas mais importantes que o ser humano pode fazer é ter uma vida bondosa e domar a sua mente, né? Ok? Domar a sua mente, né? E domar a mente é saber meditar, ter um coração bondoso, né? Gerar uma vida preciosa, né? E ter posturas prestadias, né? Domar a mente é você não ser carregado pela tua mente. As pessoas que não domam a sua mente são governadas pela sua mente. Seus paradigmas, suas visões estão lá borbulhando. A mente é selvagem. Eu tenho que domar a mente. Ela não me guia mais. Eu guio a mente, né? Então, nós temos que ter uma vida bondosa e domar a mente. Bom, gente, eu estou quase finalizando, tá? Posso seguir mais uns minutos ou posso parar? Como é que tá aí? Quanto tempo Posso? mais? Tá. Então tá. O que é uma vida preciosa? É a gente gerar um elevado propósito de vida, né? É um propósito de vida de ajudar as pessoas, né? Esse é um propósito de vida, né? Se o teu propósito de vida é beneficiar pessoas, está tudo muito bem. Então, tem várias ferramentas que você pode usar. Meditação, praticar paz, paciência, praticar espiritualidade, né? Eu vou passar esse material para vocês, vocês podem olhar com calma, né? Que são pontos que eu acho muito importantes, que podem ser cultivados dentro de nós, né? Então, isso aqui são coisas evidentes que a gente precisa trazer a evidência na nossa vida. E a gente pode lidar com sabedoria na vida. Então, existem 5 sabedorias que podem balizar as minhas atividades no dia a dia, que é a sabedoria do acolhimento, a sabedoria da igualdade, a sabedoria investigativa, a sabedoria da causalidade e da transcendência. Então, tudo isso pode ser estudado, pode ser conhecido, e você vai ter o quê? Atividades coerentes com a vida. E assim as pessoas vão tendo novos instrumentos, novos referenciais. Eu queria falar do clima organizacional ainda. O clima organizacional, ele é uma energia. O clima organizacional, ele é intangível. Não dá para pegar na mão, mas dá para sentir.
Então, o clima organizacional é um aspecto sutil, tá? Mas ele está presente. Em toda organização está presente. Da onde vem o clima organizacional? O clima organizacional vem da mente de cada pessoa, que a gente chama de impulsos mentais, e a pessoa tem um comportamento. Então, esse comportamento gera uma energia à sua volta. Cada pessoa tem sua energia. Aí, quando as pessoas se reúnem em equipes ou setores, aquelas energias se misturam e fica a energia do grupo, que é o clima do grupo, que é o clima da equipe, que é o clima do setor. E os vários setores juntos formam o clima organizacional. Então, é o clima que gera os comportamentos das pessoas. Se eu entro num clima hostil, eu me torno hostil. Se eu entro num clima de igreja, eu começo a rezar. Depende do clima onde a gente entra, né? Então, o clima vai determinar os níveis de satisfação das pessoas. Então, o clima, ele determina o sucesso ou o fracasso de projetos. É o aspecto sutil. Então, o clima governa a empresa. O clima governa a família. O clima é o que rege uma negociação. Tem que ter clima para negociação, tem que ter clima para produção, clima de produtividade, clima para socorrismo mental, clima e clima. Tem que ter clima. Sem clima, as coisas não funcionam, que é a energia sutil. Então, vocês precisam criar um clima organizacional, né, para o socorrismo mental também, tá ok? E assim vai. Então, tem muitas coisas que eu gostaria ainda de falar, mas de alguma forma aqui, eu acho que nós poderíamos encerrar por aqui, abrir para alguma pergunta, né? Eu vou abrir para alguma pergunta para vocês, tá ok? Pode ser? É uma coisa importante que eu queria falar também para vocês, é, por exemplo, saber lidar com conflitos, né? Então, por exemplo, ferramenta de gestão de conflitos. Todo conflito ele vem de uma criação mental. Todo conflito vem de um pensamento que não é compatível com o que acontece. Eu queria que fosse assim e é diferente. Aí você tem o início do conflito, né? Eu moro numa casa, eu gostaria de morar num apartamento. Então você já tem um clima de conflito. Então a gente tem que saber lidar com isso, né? Saber como que eu vou mudar para uma casa, etc. Ou se eu não puder mudar para uma casa, eu tenho que primeiro mudar o meu conceito. Então, primeiro eu tenho que ver que eu não preciso ter conflito em nada. Eu posso administrar tudo isso. Então, ver a vida como ela é me gera nenhum conflito. Aí eu vou lidar com as coisas, mudando as coisas sem nenhum conflito. Eu gero paz no mundo, né? Então, eu sempre posso ter paz dentro de mim sem nenhuma, sem nenhum conflito interno. É possível fazer isso. Isso é uma ferramenta simples, dá para usar. Por exemplo, dá para usar uma ferramenta também de sinergia. As forças internas de uma empresa, elas cooperam entre si, né? Então, as pessoas que têm liderança, com as pessoas que são mais propositoras, com as pessoas que são mais cooperadoras, né? Vários tipos de forças internas dentro da organização, elas podem gerar uma sinergia, assim como elas podem gerar jogos de poder, né? Então, os jogos de poder, eles, digamos assim, são jogos que, que não permitem à empresa ter cooperatividade, não permitem ter sinergia. Então, eu posso transformar jogos de poder em sinergia, né? Então, isso o líder pode fazer, né? O socorrista mental pode fazer. Porque, às vezes, as pessoas fazem jogo de poder e nem sabem que estão fazendo jogo de poder. Estão prejudicando a sua empresa e nem sabem disso, achando que estão fazendo o seu melhor, né? Então, tem várias ferramentas que se pode usar para quê? Para mudar a mente, né? Eu só queria finalizar dizendo que existe uma nova ansiedade que está surgindo no mundo,
que a gente chama de ecoansiedade. A ecoansiedade é você ficar ansioso pelo clima, pelas mudanças de clima. Está causando muita ansiedade entre jovens e adultos, né? Então, é ecoansiedade. São as mudanças climáticas. Está gerando estresse por todo mundo. Tá? Então, vocês têm mais uma palavrinha nova aí. Então, eu queria, né, desejar as boas festas, que vocês tenham aí um bom amigo secreto, né? Eu tenho aqui ainda os meus contatos, que eu gostaria de deixar para vocês, tá ok? Para uma conversa. Vocês podem me chamar também individualmente para conversar comigo, alguma dúvida que vocês tiverem, né? Esse material que eu tenho aqui, ele tem várias outras coisas, né? Que são slides adicionais, tá bom? São slides adicionais. São slides bem interessantes, né? Que podem ajudar. Alô? Obrigada, Marcos. Alguém Tá, tem Regina, eu alguma vou abrir para pergunta, se tiver alguma pergunta. Achei que estava com o microfone fechado. Não, você está nos ouvindo, né, Marcos? Hã? Está nos ouvindo, né? Tá, tô vendo. Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão ansiosos para ganhar presente, eu sei. Né? Eu sei disso, né? Tá, o Papai Noel. A gente vira criança quando é Papai Noel, né? A gente fica lá com aquela alegria, aquela ansiedade, né? Curta isso. Eu quero que vocês curtam o dia aí, né? Se vocês quiserem discutir um pouco a palestra, a minha palestra não é verdadeira, né? Veja o que serve para vocês, o que serviu, tudo bem. Acho que cada um está levando uma pequena coisa e isso já é o ganho da palestra, tá? No ano que vem, se vocês quiserem fazer uma formação aí de socorristas mentais, a gente faz, pode ser presencial, ou se vocês quiserem fazer uma formação de mentores, ou se algum líder de vocês precisar de mentoria, manda para mim que eu dou um jeito no cara. Eu deixo do jeito que vocês querem, tá bom? Marcos, muito obrigada pelo Tá seu bom, tempo, por estar aqui valeu, conosco. Foi muito bom e com tá bom. certeza deixou uma sementinha no coração e na mente de cada um de nós aqui. É promover a sanidade, né? Promover a sanidade, né? Isso gera produtividade, isso gera resultados maravilhosos, tá bom? Então, Legal. força nisso, gente. Muito Obrigada, obrigado. Marcos. Valeu. Tá bom. Bom Tchau. dia.